Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite a todos. A Casa de Orações Francisco de Assis, COFA, orgulhosamente convida Luzia Maria para proferir uma palestra com o tema Viagem Interior. Que todos possamos embarcar nessa viagem com coração e alma dispostos a compreender as lições hoje proferidas. Tenham todos uma ótima palestra e seja muito bem-vinda, Luzia. Meus amigos queridos, imensa alegria aqui nos encontrarmos para o nosso trabalho de amor. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao amigo Jesus pelo dom da vida. Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, diante de Ti, para Te louvar e agradecer. Que a Tua luz, Mestre Divino, seja o farol que guia as nossas caminhadas e que Teu imenso amor possa nos envolver nesta hora abençoada, enchendo os nossos corações de muita paz. Fica conosco, Mestre, e nos dá a Tua paz. Ainda com os olhos fechados, meus amigos queridos, vamos inspirar calmamente, expirar e vamos pensar: quem sou eu? Inspire calmamente, buscando analisar cada palavra com muita atenção. Quem sou eu? Inspire, expire. Estou no planeta para quê? Inspire, expire. O que me incomoda agora? O que me incomoda agora? Inspire, expire. Mais uma vez, inspire calmamente. Expire. E vamos abrindo os nossos olhos e vamos percebendo que todas essas questões, elas já despertam a busca de nós nos conhecermos. E iniciemos analisando que caminhos eu desejo seguir na Terra. Que caminhos eu desejo seguir? Porque a Terra me apresenta inúmeras situações que eu posso estar vivenciando. E quais são os caminhos que eu desejo seguir? Porque a vida sempre nos apresenta oportunidade para o nosso crescimento. E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz para se melhorar na Terra? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Nós vemos aí a importância de darmos este mergulho em nós para buscarmos verdadeiramente nos conhecer aos poucos e poucos ao longo da nossa vida.
E a nossa irmã Joana de Ângeles, ela nos diz assim, que o autodescobrimento é, neste momento, a condição básica para o homem na Terra. É o grande desafio contemporâneo, porque não há como avançarmos se não soubermos quem somos. Então, nós precisamos verdadeiramente dar esse mergulho em nós, para que possamos nos descobrir. Porque muitas vezes nós paramos e nos desconhecemos verdadeiramente. Então, para que nós possamos abrir a nossa consciência nessa busca desse conhecimento, é muito importante que nós possamos revisitar os porões das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas angústias, da nossa criança ferida. Quem não teve esta fase da criança ferida, que já foi cronologicamente há um bom tempo, mas que interfere no presente? Porque nós, embora já estejamos maduros, mas ainda crianças na condição emocional, na condição do aprendizado perante a vida. E como nós precisamos tratar as nossas vivências, como nós precisamos ter coragem de olhar de frente às vivências que às vezes nós estamos com aquela situação entristecida, magoada, estamos dentro de nós nos sentindo enfraquecidos por algo que ficou lá atrás e a gente muitas vezes relembra com aquele pesar e vai passando, vamos deixando, então é preciso que nós tenhamos esta coragem de olhar de frente às situações da nossa vida, aquilo que nos magoou, aquilo que nos machucou, para que nós possamos dar o devido cuidado, a devida atenção, a devida importância. Porque quando tratamos as questões da nossa vida, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos andando com mais leveza. Porque todas as situações da nossa vida contribuem na nossa caminhada de uma forma grandiosa. E, além do mais, elas são responsáveis pela pessoa que somos. Então, nós necessitamos verdadeiramente olhar de frente às situações da nossa vida, ter cuidado conosco, verdadeiramente cuidar de nós. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Dever, que é o capítulo 17, o irmão nos diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e depois para com os outros. Quero aqui tratar apenas do dever moral. Então, nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo esse cuidado desta mensagem, que é do irmão Lázaro, para nos chamar a atenção a este aprimoramento que nós necessitamos realizar conosco. Porque quando ele diz o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, então ele põe esta responsabilidade em nós. E ele diz que é uma obrigação moral. E nós vamos ver, obrigação é um compromisso. A palavra moral são as regras do bem e do mal, a ética. No Livro dos Espíritos nos diz que a palavra moral é uma regra de conduta, de boa conduta, e a distinção entre o bem e o mal. E nós vamos observar que quando ele nos diz
o bem e o mal, o bem, toda a realização que está em conformidade com as leis de Deus. E o mal, tudo que se afasta das leis de Deus. Então nós vemos que nós precisamos avançar neste aprimoramento dentro das leis de Deus. E nós vamos observar aí que este aprimoramento é o nosso aprimoramento moral. Porque tem situações da nossa vida que a gente acha que é simples, isso é uma bobagem, mas que aos olhos de Deus é grande demais, é uma falta. Então nós devemos verdadeiramente olhar para nós nessa condição do dever e observar que nós somos um ser inteiro. Nós somos um ser integral. E que tudo que nós fazemos, nós estamos trazendo para o universo. Isso interfere na obra da criação. Porque nós vamos ver que muitos vão pensar assim: eu vim aqui à Terra para ser feliz, então eu vou aproveitar tudo, não importa. Eu posso ter este ou aquele comportamento, está tudo bem. Não é assim. Nós viemos aqui para o nosso aperfeiçoamento, para o progresso da humanidade. Viemos também para a expiação. E dentro desse progresso, nós precisamos deste aprimoramento moral em cada um de nós. Então, se observarmos, nós vamos ver que o aprimoramento moral vai nos dando uma força, uma grandeza na nossa alma. E o que é este aprimoramento moral? O aprimoramento moral é sempre que nós vamos observar tudo que está em conformidade com as leis de Deus, eu vou lutar para colocar no meu dia a dia. Então, quando eu conquisto esse aprimoramento moral, aos poucos e poucos, com muita luta, eu estou lembrando daquela questão do Livro dos Espíritos que diz: onde está escrita a lei de Deus? Em nossa consciência. E Deus é tão grandioso para conosco que Ele dotou todos nós da capacidade de conhecer a sua lei. Porque está em nós. Nós, quando temos uma determinada atitude, nós percebemos se estamos agindo em conformidade com as leis de Deus. E muitas vezes nós falhamos. Mas quando Ele nos dá essa condição de entendermos as suas leis, Ele nos dá o livre-arbítrio, para que nós possamos ter liberdade de ação. E com o livre-arbítrio vem a nossa responsabilidade individual, a nossa responsabilidade para com nossa vida, para com nossos atos. Porque conforme os nossos atos, mais ou menos equivocados, esse aprimoramento moral será mais tardio ou não. Então, nós precisamos crescer moralmente. Significa dizer que nós precisamos crescer em conformidade com as leis de Deus. E estas leis de Deus, que estão na nossa consciência, é um grande passo também, porque quando nós começamos a crescer moralmente, vamos entendendo um pouco mais as leis de Deus, consequentemente, nós vamos crescendo espiritualmente, porque sabemos dos progressos intelectual, moral e espiritual. O quanto é importante nós crescermos, mas não basta crescer só no intelecto,
porque a moralidade precisa estar em conformidade com este progresso, para que nós possamos dizer que há um progresso, porque se crescemos intelectualmente e não crescemos moralmente, ficamos em defasagem. Então, nós precisamos do crescimento moral. E há boas ações que podemos ter para que esse crescimento ele vá cada vez mais se desenvolvendo, que são ações para que nós possamos fortalecer e nos conhecer mais. Essas ações vão nos auxiliar a cada dia nesta busca deste conhecimento de nós mesmos, de verdadeiramente enfrentarmos as questões da vida com esta coragem. E quais são essas ações que nós podemos ter? Uma das atitudes essenciais, segundo nossa amiga Joana de Ângeles, que nos auxilia bastante no nosso aprimoramento, é o contato mental com Deus. Por quê? Porque este contato mental com Deus, ele vai nos dando, aos poucos e poucos, a aceitação de nós mesmos. Quando nós iniciamos esse contato firme com Deus, nós compreendemos toda a força que Deus nos dá para vencermos tudo que a vida nos apresente. Então, nós nos fortalecemos. As nossas forças são alimentadas, as forças físicas. Então, nós nos sentimos fortalecidos. E neste contato com Deus, que nós vamos aprimorando aos poucos e poucos, porque nós vamos cada vez mais nos aproximando dele, através das nossas atitudes pautadas nas suas leis. Então isso nos fortalece e esse encontro com a fonte da vida apazigua aos poucos as nossas dores, os nossos temores internos e vai dando lugar a oportunidades de realização. Nós revigoramos a nossa vida. Se antes nós achávamos que éramos vítima, que tudo acontecia que não era bom conosco, nós passamos a entender que somos potência de luz e que tudo de bom pode acontecer conosco. Basta que nós enfrentemos as situações confiando no poder de Deus, porque esse contato, ele nos dá esse vigor, um vigor que é mental, que é físico e que é espiritual. Então, um primeiro caminho nosso nesta viagem, neste aspecto, é este contato mental com Deus. Mas não podemos esquecer também da meditação, que Joana nos diz lindamente que a meditação é a oportunidade de darmos ouvido às nossas vozes internas, escutar o sussurro do Criador que nos convida à vida. Através da meditação, nós entramos em contato com as nossas questões internas. Vamos tendo uma percepção maior das nossas questões internas. Vamos compreendendo que aquelas orientações que são dadas para nós vêm para nos esclarecer e são orientações e intuições que nós vamos tendo das esferas mais altas. E nós vamos, então, elaborando as questões da nossa própria consciência. A nossa consciência passa a observar questões mais elaboradas com relação à vida. Ou seja, nós vamos compreendendo aquelas situações, porque quando nós meditamos, nós vamos trazendo aquelas situações que vivemos e vamos conversando com o Pai, através das nossas lutas internas,
escutando esse sussurro que Joana nos diz, o sussurro do Criador nos convidando à vida, nós vamos buscando as atitudes de uma consciência mais elaborada. Atitudes elaboradas num processo positivo. E ainda não podemos esquecer da oração. Esta oração que Joana nos diz, que é a coisa mais bela, como ela fala da oração, nos dizendo que assim como a higiene corporal e a alimentação fortalecem o nosso corpo físico, a prece também. A prece é um agente de equilíbrio físico e espiritual. Regenera o equilíbrio das células físicas viciadas e exaustas. Olha que maravilha! Nós, às vezes, nos colocamos como aquele que sofremos, que tudo só acontece conosco. As nossas células são viciadas. A gente está naquele vício de se queixar da vida, se queixar de tudo. E através da oração, nós ganhamos esse vício da vida, através das forças mais altas, como Joana nos diz, que as nossas células físicas, elas são reequilibradas. Essas células viciadas e exaustas de ouvirem tanto a gente falar a mesma coisa, enfraquecido que estávamos. Mas quando a gente entra nesse contato com Deus através da prece, ela diz que esse influxo das energias que assimilamos da vida maior, aí nós vamos receber as sugestões, as orientações dos amigos espirituais que tanto nos auxiliam. É aquela força que a gente encontra na oração, que às vezes a gente chega a sentir a psicosfera do nosso corpo físico totalmente modificada através da prece. Nós entramos na prece, naquela força, é como se tomássemos um banho de luz refrigerante que realmente modifica e refrigera a nossa mente, fazendo com que nós tenhamos pensamentos proativos. Vamos buscando uma força de equilíbrio de vida que antes nós não tínhamos. Nós realmente restauramos a nossa vida com a força da oração. Essa força bendita que recupera as nossas células. Além do mais, nós sabemos a força da meditação, que a meditação ela muda a nossa psicosfera, ela auxilia na pressão arterial, no sistema imunológico, ela nos dá um relaxamento para que nós possamos aquietar a nossa mente. Então, são forças benditas, ações benditas que nós podemos realizar para o nosso crescimento. E nesta força abençoada, porque é todo o manancial da fonte da vida, toda a vibração que vem de Deus para nós, com seu amor para nos fortalecer. Então, essas ações nós podemos realizar. Agora, não é para fazermos uma única vez e esquecer. Fiz uma vez, eu já fiz a minha oração. Não, é esse contato de uma experiência regular. A gente ir criando o hábito da meditação e da oração, nesta sintonia com o Pai, para que Ele possa nos fortalecer cada vez mais, porque Ele está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. Então, meus amigos, diante disso tudo que nós conversamos, vamos observar o caminhar da própria condição nossa. Como nos vemos, como estamos. E vamos observar que lá no início nós falamos, quem sou eu? Aquelas pessoas que responderam ou pensaram, eu sou fulano, moro em tal lugar, sou alto, sou baixo,
Gosto disso, daquilo? Muito bem. Agora, diante disso tudo que nós conversamos, vamos parar e vamos revisitar a nós mesmos. Vamos observar se a resposta continua a mesma, para cada um refletir. Diante de que nós falamos, estamos no planeta para quê? A nossa finalidade é só a expiação ou ser feliz? Não, a nossa finalidade aqui é contribuir para o progresso da humanidade e conforme nós observamos e analisamos, começa no nosso aprimoramento moral este progresso da humanidade. Então nós vamos observar ainda o que é que me incomoda. E cada um que aí pensou ou não lembrou, que pare, meus irmãos, nesta hora abençoada. Pare um pouco, estamos chegando ao final do ano. Pare um pouco, revisite as suas questões. Procure cuidar de você neste momento. Pense em alguma situação que esteja lhe entristecendo, que lhe trouxe algum dissabor em algum momento. E procure revisitá-la com carinho, com amor, com importância, valorizando este momento. E busque, se há algumas pessoas envolvidas, busque ir até essas pessoas, buscar ajustar, conversar, para que possa realmente rever esta situação, tratar de uma outra forma, ver o que pode tirar de lição desta situação, com muito amor, dando a devida importância e seguindo o curso da sua vida, liberando quem estiver envolvido na situação, liberando a si mesmo e fazendo com que o curso da sua vida siga, seguindo com mais leveza. Porque muitas vezes a pessoa nem está ligada em você, mas você ainda está ligado na pessoa. Então é preciso que nós mesmos possamos dar essa condição de seguir o fluxo da nossa vida. Então vamos revisitar e vamos parar e observar. Depois desse momento, que pode ser mental, para que se concretize na realidade. Porque tudo a gente vai concretizando na mente, organizando na mente para que se realize. Então, se dê essa oportunidade de cuidar deste momento e cada um vai observar como se sente. É uma oportunidade, é uma sugestão que cada um vai seguir ou não. Mas antes de envolver-se revisitar este momento, ore, entre em comunhão com seu anjo da guarda, entre em comunhão com o Deus onipotente. Se acalme o coração através da respiração e vá seguindo, meus irmãos, seguindo para ter um momento de paz e equilíbrio, porque desta forma você estará cuidando de si mesmo. E assim, todas as vezes que um problema desse tipo aparecer novamente, você vai lembrar como agiu. Se foi mais assertivo para você agir desta forma, e você vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, o seu caminhar. E, consequentemente, você vai ampliando a sua consciência, a consciência de si mesmo. Consequentemente, você estará buscando descobrir quem é você.
Na medida que nós vamos trabalhando em nós, buscando esta força que está em nós, como disse a fala da nossa irmã Joana de Ângeles, que todo esse potencial de contato com a fonte da vida, que é Deus, faz com que nós tenhamos oportunidade de realizações. Porque todos nós temos potenciais de muitas habilidades dentro de nós. E é para isso que nós vamos nos aprimorando para caminhar para Deus. E retornando um pouco ao capítulo lá do dever que nós começamos do Evangelho segundo o Espiritismo, o irmão diz assim: jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, porque nós temos que observar as virtudes do Eterno, do Pai, que quer que nós possamos resplandecer para Ele com toda a nossa luz. Ele nos diz lá neste item que Ele não quer um esboço imperfeito de nenhum de nós, porque Ele deseja, o Pai maior, o Deus onipotente, deseja que a beleza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, o nosso dever, a nossa obrigação moral para com Deus jamais cessa. E nós temos um compromisso para com o Pai, porque um dia nós retornaremos a Ele, e Ele não quer que o nosso esboço seja imperfeito, Ele quer um esboço perfeito, Ele quer o nosso aprimoramento nos níveis que Ele deseja. Não é o aprimoramento somente intelectual. Ele deseja que nós cresçamos para Ele, através do nosso aprimoramento moral e espiritual. Ele quer que esta beleza da criação, que somos todos nós, possamos resplandecer para Ele com toda a grandeza. Agora, para isto, é preciso que nós lembremos também que nós temos um compromisso com o coletivo, que nós viemos aqui para o nosso aprimoramento, que nós viemos também para auxiliar o Pai na criação, na obra da criação, para que cada um de nós, ao buscarmos este aprimoramento individual, se cada um fizer a sua parte nessa condição individual, nós já estamos contribuindo para a obra da criação. Desta criação grandiosa que é a humanidade como um todo, e que o Deus onipotente deseja que cada um possa resplandecer para Ele, que quando nós retornemos a Ele, nós tenhamos uma condição mais qualitativa perante a nossa existência na Terra. Então, meus irmãos queridos, que possamos refletir sobre estas palavras benditas, que o Pai nos auxilia a cada momento para que possamos proferi-las e que cada um de nós possa escutar conforme o que vai profundamente na nossa alma, a fim de que possamos, diante das leis de Deus, estar sempre em conformidade com estas leis, porque são elas que nos libertam. São essas leis que farão com que nós cuidemos de nós,
Como nos disse a questão 919 do Livro dos Espíritos, que possamos conhecer a nós mesmos, na medida que nos entendemos com todas as nossas dificuldades e potencialidades, e que um dia todos nós chegaremos à condição de espíritos puros para que possamos resplandecer aos olhos do Pai. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva e que as nossas consciências possam cada vez mais ter a leveza, porque estaremos certos de que seguimos e fizemos o máximo para seguir as leis de Deus. Tudo que o Pai nos convida. Muita paz, meus amigos queridos. Muita paz, meus amigos queridos. Queremos agradecer a maravilhosa palestra. Muito obrigada, Luzia. Que todos possamos compreender e, com isso, nos auxiliar a alcançar o nosso crescimento espiritual. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada. E não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal e compartilhem nas redes sociais. Uma ótima noite e até a próxima.